queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Esta é a videoaula da aula 2 do mês de agosto, disponível no blog da escola. Neste mês, nós estamos trabalhando o gênero textual Contos de Humor. E nesta aula, nós veremos o conto As Escuras, do autor Arthur Azevedo. Normalmente, quando eu falo para os alunos que nós vamos trabalhar com o gênero contos de humor, eles já esperam que serão textos que farão eles darem risada, né? Porque conto de humor vai ser parecido com uma piada, por exemplo, mas não necessariamente. Esse gênero, ele é muito importante porque ele especialmente trabalha com figuras de linguagem, com metáforas, com ironias, com quebras de expectativas no meio do texto, o que vai trazer para o texto uma piada de humor, uma pitada, desculpe, de humor. Não necessariamente você vai achar super engraçado e vai rolar de rir, mas ele é um gênero muito importante porque treina bastante a nossa capacidade de interpretação de texto e mobiliza aí vários dos nossos conhecimentos com a linguagem. Então, fica comigo até o final para a gente conferir certinho o que essa atividade vai trabalhar. Um grande beijo para você! Bom, pessoal, então vamos lá. O que a atividade 2 vai exigir da gente, né? Ela se chama Não Entendi a Piada. Nela, nós vamos ler e interpretar o conto As Escuras, do Arthur Azevedo, observar o meme da Dory, a quem eu tinha posto um vídeo, não precisa, porque eu mesma vou ler esse conto para vocês. No vídeo é só a leitura do conto. E vocês também, nós também vamos precisar responder ao questionário, tá certo? Eu vou fazer a leitura desse conto 2 vezes. A primeira vez eu vou lê-lo sem dar nenhuma explicação, só lê-lo de maneira corrida. Depois eu volto lendo de novo e explicando as palavrinhas e as partes que são mais difíceis. Então vamos lá. As Escuras. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha, da província. Muito asneirona, mas metida a literata. Sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, era a Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda, com os amores e muito mais criteriosa, como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes do Cachapão, namorava a Alice e no baile anterior havia lhe pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Eu não dou. Furte-o você se quiser ou se puder. Isto dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer o ladrão. Demais, Dona Maricota, a velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro de gás. Se o Lírio bem o disse, melhor fez o Galvão, mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas, quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe no ouvido:
Aquela autorização está de pé? Que autorização? Posso furtar o beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar essa quadrilha. Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: Perdão, seu Lírio, essa quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice. E arrastou o Lírio para o meio da sala. De repente ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Bom, então esse é o conto de humor, né, chamado As Escuras, do autor Arthur Azevedo. Você pode não ter conseguido entender exatamente o que o conto quer dizer, mas isso é normal. Por quê? Esse conto foi escrito no século XIX, ou seja, no século passado. Portanto, a linguagem desse conto é uma linguagem diferente da que a gente está acostumado no dia a dia, no nosso dia a dia atual. E ele também traz elementos que não pertencem mais à nossa realidade. Portanto, para você conseguir entender completamente esse conto, você precisa ter algo que nós chamamos de conhecimento prévio, né? Você precisa conhecer algumas coisas antes, para na hora que você entrar nesse texto para lê-lo, você conseguir entender todas as informações. Então, agora eu vou ler de novo, explicando cada parte do conto. Então, primeiro parágrafo. Havia baile naquela noite na casa do Cachapão. Cachapão era um senhor, né? Era o personagem dono do sobrado, né? Da Rua Formosa, onde tinha os bailes. Então, o Cachapão, o famoso mestre de dança, tô lendo aqui, ó, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos. Uma partida é uma festa, mesma coisa que festa, sob a condição de entrar cada um com 10 mil réis. Então, para entrar nessa festa, tinha que pagar 10 mil réis, que não é o equivalente a 10 mil reais, ok? Não era tanto assim, mas tinha que pagar alguma coisa para entrar, então, no baile do Cachapão. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota, vejam, esse parágrafo é muito importante. Aqui o texto vai descrever, dar para nós as características de uma das personagens principais, que é a Dona Maricota. Ela era velha, mais ridícula daquela cidadezinha, da província. Muito asneirona, ou seja, só falava asneira, só falava bobagem, mas metida a literata. Então, apesar dela só falar bobagem, ela achava que ela falava coisas cultas, tá? Que ela falava coisas da literatura, enfim. Sexagenária significa que ela tinha 60 anos pelo menos, ou mais, mas pintando os cabelos a cosmético preto, então ela pintava os cabelos de preto, e dizendo a toda a gente que contara apenas 35 primaveras. Então ela falava para todo mundo que ela só tinha 35 anos. Feia de meter medo e tendo-se em conta como bonita, como ela era muito feia, mas se achava bonitona, era Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Ou seja, todo mundo ficava tirando sarro dela, né? Aqui o texto vai descrever então a Alice, a sobrinha da Dona Maricota. Em compensação, a sobrinha Alice era linda com os amores e muito mais criteriosa que a tia. Aqui, muito mais criteriosa quer dizer tinha muito mais atributos, né? Era muito mais refinada do que a tia. Agora vai descrever o Lírio, o outro personagem principal, né? O rapaz. O Lírio, moço da moda. O que significa o moço da moda, né? O gatinho, todo mundo queria o Lírio, né? Que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes do Cachapão. Namorava a Alice e no baile anterior havia lhe pedido um beijo. Aqui o namorar a gente pode entender como paquerar. Paquerava a Alice e no baile anterior tinha pedido um beijo.
A gente está falando do século XIX. Não é como nos bailinhos de hoje, que é fácil beijar o seu paquera, tá bom? Ou a sua paquera. Era uma coisa, beijar em público, sem você ser casado, acho até sendo casado, não era algo comum. Então, a moça, quando o Lírio pediu um beijo para ela, ela ficou indignada. Um beijo? Você tá doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Quando você quiser. Eu não dou. Furte-o você se quiser ou se puder. Roube o beijo se você quiser ou se você puder. Mas ela dizia isso porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias e que a ocasião não faria o ladrão. Tem um ditado popular, né, que fala que a ocasião faz o ladrão. Então, a pessoa se vê sozinha ali e numa oportunidade de furtar alguma coisa, então a ocasião fez o ladrão. A moça falou para ele furtar o beijo, mas ela sabia que ele não teria oportunidade, ele não conseguiria ficar sozinho com ela. Então sabia que a ocasião não faria o ladrão. Ademais, Dona Maricota, velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, veja a audácia dessa velha, né? Que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias, né, extraordinárias, ele tinha muitas ideias extraordinárias, combinou com um camarada, com o colega, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro de gás. Bom, lá no século XIX, a energia era gerada por lamparinas, e as lamparinas eram a base de gás, né? Acendia lá o gás, acendia a chama, portanto tinha luz. O que ele combinou com o Galvão? Você vai fechar o registro de gás, logo as luzes vão se apagar e tudo vai ficar escuro. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez Galvão, mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vocês vão ver. Ou seja, deu tudo errado. Ao Lírio o plano vai sair às avessas, ao contrário. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas, quando se aproximou de Alice e murmurou-lhe no ouvido: aquela autorização está de pé, de roubar o beijo? Que autorização? Posso furtar o beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar essa quadrilha. Mas a quadrilha aqui não de festa junina, tá, turma? Quadrilha é tipo de música, dançar a música que estava tocando no salão. Mas a velha, Dona Maricota, levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: perdão, seu Lírio, essa quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice. E arrastou o Lírio para o meio da sala. De repente, tudo ficou às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijo, dizendo baixinho: ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Então, aí a gente tem no conto, né, nesse conto de humor, o humor gerado pela surpresa no final do Lírio não ter conseguido organizar o plano, né, de ter saído às avessas. E no fim das contas ele queria beijar a sobrinha bonitona, acabou com a velha mais ridícula da cidadezinha, ok? Aí eu pus aqui pra vocês o meme da peixinha Dory, viu, gente? Que eu tava falando Dolly, e alguns alunos me corrigiram, porque Dolly é do Guaraná, peixinha é a Dory. E esse meme é procurando a graça, onde é que ele está? Por que eu coloquei esse meme aqui pra vocês, né? Primeiro porque a maioria de vocês, ao ler o conto, vai pensar, mas não teve graça nenhuma, então procurando a graça, onde é que ela está? Segundo porque aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a importância do conhecimento prévio. Se você já conhece essa peixinha, se você já viu o filme do Nemo e lembra daquela parte que ela tenta falar baleiês e é super engraçada e ela fala procurando o Nemo, onde é que ele tá? Você vai ler esse meme da mesma forma como a Dory falou com a baleia, no baleiês da Dory, procurando a graça, onde é que ela está?
e você vai achar esse meme engraçado, você vai entender a piadinha dentro desse meme. Se você não tem esse conhecimento prévio, se você nunca viu essa peixinha, você vai ler procurando a graça, onde é que ela tá? E você não vai entender a graça desse meme, né? Você não vai entender quais são os elementos ocultos aí para poder entender a piada. Então, por isso que eu o trouxe, para chamar a atenção de vocês para a importância de se ter um conhecimento prévio na hora de analisar um conto, analisar um meme ou qualquer tipo de texto que seja ele verbal, escritinho, ou não verbal, só as imagens. Então agora vocês vão ver o questionário, né? A mesma mensagem, atenção, se você tem acesso à internet, responda ao questionário pelo link tal. Você vai clicar no link tal e vai abrir esse questionário aqui. Vai preencher com o seu nome, por favor, nome completo, né, para me ajudar na hora de fazer a correção. Maria Eduarda tem várias, Ana tem várias, então coloquem o nome completo, a escola e a série, não só sétimo ano A ou sétimo ano B, que ajuda, né, gente? Aqui a primeira pergunta, né? Você conseguiu entender o meme da peixinha Dory? Quais conhecimentos prévios o leitor precisa ter para achar graça nesse meme? Então, aqui, né, se você entendeu ou não, e o que você precisava saber para poder entender o meme, né? Como eu falei, no mínimo você precisava ter assistido o filme e saber que a Dory falava baleiês, etc. 2. Você conseguiu compreender o conto As Escuras? Provavelmente sim, porque eu te expliquei, né? Aqui na aula online, se você está fazendo... Na aula online não, na videoaula. Se você está fazendo esse questionário depois de ver a aula, né? Então, se sim, responde que sim. Se não, pode pôr que não. E aqui, outra pergunta, né? Sentiu falta de algum conhecimento prévio para conseguir compreender completamente o texto? Então, por exemplo, o fato de você saber que a luz se dava através de lamparina e que a lamparina era a gás e por isso que o cara fechou o gás e aí acabou a luz, é importante para conseguir entender esse conto, ok? 3. O conto de Arthur Azevedo foi escrito em meados do século XIX. Você reconhece alguma pista dessa data no texto? Qual? Aqui, turma, a pista que eu estou perguntando tem algum elemento do conto que diz para nós que esse conto não é atual, que esse conto é lá do século passado? Tem vários elementos, né? Quando fala do tipo da festa, do tipo da iluminação, o tipo de linguagem que se lê no conto, tudo isso são pistas, né, de que ele não é um conto atual. 4. Onde os fatos ocorrem? Qual é o lugar lá que os fatos ocorrem? Essa é fácil, né? 5. Qual o tempo de duração dos fatos? Então, toda a história ela se passa durante um período. Qual período é esse, né? O período ali na história, né? Da festa ali. Não do século XIX, não confunda. 6. Quem são os personagens principais do conto? Nós temos nesse conto 5 personagens. 2 deles apenas são citados de maneira superficial e tem 3 que desempenham um papel mais fundamental no texto. Esses 3 são os 3 personagens principais, ok? Então, volta lá no conto, relembra o nome deles para responder a perguntinha 6. 7. Quais as características da personagem Maricota? Volta lá no terceiro parágrafo do texto e entende quais são as características da Maricota. 8. Quais as características da personagem Alice? Tá logo depois da Maricota. E a 9. Quais as características da personagem Lírio? Tá logo depois da Alice. 10. Qual foi o fato gerador de humor no conto? Então, lá no final, qual foi o fato que gera esse humor do conto? Certinho? Claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, a gente conversa, a gente discute, mas tenta ler o conto de novo. A gente já leu aqui nessa aula 2 vezes, mas se precisar ler mais uma vez, com mais calma, faça isso, porque é assim que a gente consegue entender de verdade um texto. Não adianta ler
de uma vez só e achar que vai entender todos os elementos, tá bom? E aí, se você quiser voltar na atividade, tem aqui o Para Sorrir Mais, né? Que eu tenho colocado nessas atividades de conto de humor. Tem esse meme aqui, né? Quando alguém me conta uma piada e eu demoro para entender. Bom, turma, a videoaula é essa. Espero que vocês tenham compreendido o conto e também compreendido a importância desse gênero textual na nossa língua, porque é um gênero que consegue mexer bastante com a nossa cabeça, trabalhar bastante os nossos conhecimentos. Uma ironia, uma metáfora, uma quebra de expectativa, para ver se a gente está esperto e consegue entender o significado. Combinado? Então, um grande beijo para vocês.